Olá, bom dia meus irmãos. Nós estamos começando mais um EBD. Essa EBD ela vai ser publicada no dia 12, Páscoa. Então eu queria desejar a você, sua família, uma feliz Páscoa, que nós possamos lembrar do sacrifício de Cristo Jesus por nós, assumindo nosso lugar na cruz. E que você possa, junto com sua família, e que você possa mandar uma mensagem, lembrando algum parente seu que está mais distante, né? Se bem que nesse período que nós vamos estar, basicamente, qualquer pessoa que não mora com você vai estar mais distante, então que você possa lembrá-lo e se alegrar junto com eles, mesmo que distante, a alegria de termos nosso Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos hoje também aprender mais do Senhor, dando continuidade às nossas aulas de EBD, conforme nós temos feito desde que nós começamos esse isolamento social. Que Deus esteja com vocês e lhes abençoe e que nós possamos ter uma boa aula e que nós possamos ser acrescentados pelo conhecimento do Senhor. Tenha um bom dia e uma boa aula. Amém. Olá, nós estamos começando mais uma aula da classe de Teologia Bíblica do Antigo Testamento e nós estamos estudando nesse semestre o livro de Esdras e Neemias e olhando a perspectiva do que eles têm a nos acrescentar sobre liderança, uma perspectiva sobre liderança espiritual através dos personagens principais, Esdras, Neemias, apesar de nós aprendermos muito sobre liderança também com Zorobabel. Como nós falamos semana passada, Esdras ele entra no cenário de Judá a partir do capítulo 7, mais ou menos 60 anos depois de Zorobabel ter concluído, finalizado o templo, ele é enviado pelo rei Artaxerxes para que ele possa reformar e reconstruir a identidade do povo dentro dos aspectos de seguir a lei do Senhor. Então, nós vamos aprender hoje, também continuando sobre Esdras, mas agora a gente vai ver que tudo que nós aprendemos sobre Esdras provocou grande impacto na comunidade de Judá. Nós vamos assumir aqui para eles um novo nome, né? Em Esdras 9, Esdras vai começar a chamar o povo de Judá de a comunidade dos exilados. E nós vamos ver o grande impacto que Esdras, como seu líder, como sacerdote, ele teve na comunidade de Judá, na comunidade dos exilados. E a gente vai ver também como isso é importante sobre o impacto que a liderança causa na igreja também. Por isso que o tema da lição foi o impacto do líder que Deus usa. E eu fiz esse pequeno recorte, né, de um comentarista sobre o livro de Esdras. E ele vai dizer o seguinte: a campanha de Esdras para disseminar o conhecimento da Escritura estava dando o furto característico da reforma. Lançara novas luzes, não somente sobre um mal que fora tolerado, como também a alta vocação desta comunidade como linhagem santa. Então, nós vamos ver que nós vamos tratar hoje do capítulo 9 e 10 de Esdras, e foi logo subsequente à chegada de Esdras e a sua instalação ali no povo de Judá, em Jerusalém. A realidade que Esdras se defrontou era a possibilidade que os casamentos de judeus com pessoas pagãs conduzissem à extinção da verdadeira religião. E o que eu queria retratar sobre esse personagem, sobre esse capítulo, é justamente o que está lá em Esdras, capítulo 7, no verso 10, em que Esdras ele tinha se comprometido a buscar ao Senhor, se comprometido a praticar a palavra do Senhor e se comprometido também em ensinar a palavra do Senhor para o povo de Deus. E quando nós vamos olhar essa realidade da vocação de Esdras e tudo que nós vimos sobre ele até agora, sobre o seu papel como líder e sobre como ele desempenhou esse papel na caravana de destino da Babilônia até Jerusalém, nós vamos ver ele um líder empenhado em ensinar a palavra de Deus, empenhado em praticar e empenhado em ensinar, tanto em instrução, pregação, como também empenhado em ensinar através da sua vida. E a gente vai ver esse impacto logo diretamente. O que eu quero trazer? Vamos ler rapidamente Esdras, capítulo 9, verso 1. Depois que foram feitas essas coisas. Que coisas?
depois que foi feito o que está escrito lá em Esdras, capítulo 8, versos 35 e 36, que é justamente a chegada de Esdras, sua busca de purificação e o cumprimento das ordens que Artaxerxes tinha entregue a ele, para que ele cumprisse em Jerusalém e em toda a região a leste do Eufrates. Então, depois da sua chegada, os líderes da comunidade vieram falar com ele. Se entendemos o verso 1 como uma reação ao exercício da vocação de Esdras, que é o quê? O povo ouviu a pregação de Esdras, o povo entendeu a mensagem e o povo foi falar com Esdras sobre um problema que eles identificaram através da pregação de Esdras. O que é que o povo disse? O que é que os líderes disseram? Esdras 9:1 diz assim: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos, e suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Só um detalhe a nível muito interessante: nesse mesmo tempo em que havia Jerusalém, havia uma colônia de judeus numa região chamada Elefantina, se eu não me engano esse é o nome, em que viviam egípcios judeus naquela região. Essa região ficava no Egito. E eles ali, fugindo da perseguição, eles desenvolveram uma comunidade ali. Só que era uma comunidade miscigenada. Eles chegaram até a audácia de construir um templo em homenagem ao Senhor naquela região. Sendo que a gente sabe que, segundo a lei de Moisés, a lei do Senhor, só deveria haver um lugar onde Deus deveria ser adorado. E o lugar que foi escolhido, segundo o livro de 1 e 2 Samuel, é justamente a cidade de Jerusalém, nas proximidades, no antigo eirado do homem a quem Davi comprou esse eirado, né? Essa região, como se fosse um terreno, né? Então, eles estavam se corrompendo, se misturando. E o verso 2 vai dizer o quê? Eles se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram uma descendência santa. E eles finalizam: e os líderes e os oficiais estão à frente dessa atitude infiel. Então a reação da liderança ao buscar Esdras, ela vem de resposta à pregação de Esdras. Esdras não foi atrás de problemas, Esdras cuidou de ensinar a lei do Senhor. E a resposta do povo foi identificar: nós temos pecado. E os líderes foram até ele. E nós vamos aprender hoje que muitas vezes, se não todas as vezes, o avivamento, segundo as Escrituras, ele também inclui a exposição e a confrontação de pecado. E é justamente o que Esdras começa a fazer. Ele não vai atrás de problema, mas ele encontra, infelizmente, devido ao problema estar lá e precisar ser tratado. Então, nós vemos que o impacto da palavra pregada através da pregação de Esdras, ela provoca mudança de pensamento já na vida dos exilados. À medida que Esdras ensina as Escrituras, os líderes compreenderam seu papel como descendência santa. E aqui a gente tem uma que a gente poderia chamar de uma citação indireta. Eles estão fazendo referência ao que está lá em Deuteronômio, capítulo 14, verso 2, ao qual Deus chama Israel de linhagem santa. E essa questão de linhagem santa chama-os justamente a se purificarem, chama-os justamente a se manterem separados. E os exilados estavam andando em contramão. Como uma luz ilumina um quarto escuro, a palavra de Deus iluminou a mente dos líderes. E nós vemos o primeiro impacto que Esdras causa foi com sua pregação. O argumento dos líderes, vamos pensar junto comigo, não partiu de inveja ou partidarismo. Eles não estavam procurando ali ganhar poder, ganhar prestígio junto com Esdras. Até porque Esdras tinha poder e autoridade de nomeá-los juízes sobre outros territórios, de acordo com o que Artaxerxes tinha determinado a ele. Mas estava fundamentado nas Escrituras e na realidade do juízo, que eles foram informados diante do pecado do povo. Então Esdras, ele não saiu correndo atrás dos defeitos do povo, ele apenas
pregou e ensinou. E esse foi o primeiro impacto. E os líderes impactados por isso se entenderam a necessidade de falar com Esdras, de que levar essa questão para que isso fosse decidido. Então, isso foi uma resposta à pregação expositiva, à pregação das Escrituras, ao ensino dos preceitos do Senhor. Só para vocês terem ideia, lá em Êxodo 34, 14 e 16, Deus fala exatamente para os israelitas não se misturarem, não se darem seus filhos em casamento e não procurarem prosperidade e paz junto com os povos que eles estavam invadindo, junto com os povos que Deus tinha proibido. A saber, eram os cananeus, os hititas, os fariseus, os jebuseus, os amonitas, os moabitas e os amorreus e os egípcios, do qual eles tinham saído. Então, tudo isso aqui representa a ideia de que eles estavam ouvindo a palavra e essa palavra estava mudando a forma deles pensarem. E na sequência, nós vamos ver e entender um pouco por que é perigoso o chamado casamento misto. Qual o perigo do casamento misto? E o que vinha na mente de Esdras quando se falava que o povo estava se permitindo fazer casamentos mistos? Se vocês olharem em Gênesis 6, dos versos 1 e 2, e os versos 4 e 5, você vai ver que o casamento misto foi um dos motivos que culminou no dilúvio. Quando você olha em Gênesis 24, 1 e 4, e Gênesis 26, 34 a 35, você vai ver que todos os patriarcas que se casaram com cananeus tiveram problemas em seus casamentos. Você vai ver em Juízes 14, 1 a 16, Juízes 14, 16, 31, a vida de Sansão por si só ela é um desastre. A vida de Sansão por si só é um exemplo de quanto isso dá errado. Você vai ver em 1 Reis 11, versos 1 ao 8, que Salomão, o homem mais sábio que existiu em todo Israel, ele foi vencido e foi desviado em consequência não só dos seus muitos casamentos, mas em consequência dos seus casamentos mistos com os povos vizinhos. Salomão, ele no final da sua vida, quando já velho, ele chegou a construir vários altares para Deus Camos, para o Deus o Deus Moloque e vários outros deuses. E para vocês terem ideia, Josias, mais de 100 anos depois, teve que destruir esses altares. O impacto que Salomão, em sua desobediência, causou, perdurou por mais de 100 anos sobre a vida dos israelitas. Nós vamos ver em 1 Reis, capítulo 16, 31 ao verso 21, que a união de Acabe com Jezabel foi o que eu chamo aí de os pregos do caixão do Reino do Norte, da nação de Israel. A nação de Israel já vinha praticando um culto corrompido, um culto que não glorificava a Deus, já vinha praticando um culto através dos bezerros de ouro que Jeroboão tinha instituído em Betel e em Berseba, e agora eles estavam começando a introduzir o culto a Baal, através do quê? Através do casamento do rei Acabe com a princesa Jezabel. E o filho, e das filhas desse casamento, foi dado em casamento a um dos reis de Judá, o reino do sul. E o que isso provocou? Mais problemas. Atalha foi uma grande tentativa de Satanás de pôr fim à linhagem de Davi. Se não fosse o Senhor e se não fosse o sacerdote daquele período, a linhagem de Davi tinha sido exterminada. O perigo dos casamentos mistos é que eles são uma porta de permissividade, difícil de fechar. E isso acontecia porque o casamento ele não era feito levando em conta o culto que aquelas pessoas exerceriam. Não era feito levando em conta a identidade do povo. Se vocês bem lembram a história de Sansão, Sansão visita uma cidade dos filisteus e ele olha uma filisteia e ele se engraça por ela. E ele vai pedir aos seus pais, me deem aquela mulher em casamento, peçam aquela mulher, consigam aquela mulher em casamento.
E os pais dele, na sua indignação, perguntam: não existem mulheres em Israel para que você se case com elas? E ele vai dizer justamente o quê? Eu quero aquela. Ele não estava levando em conta a identidade dele, ele não estava levando em conta o Deus dele, ele estava levando em conta o seu desejo, a sua vontade. Ele não estava levando em conta a Deus. E esses casamentos, eles não estavam exatamente isso, não levavam em conta a Deus, levavam em conta a minha satisfação pessoal. Um outro grande exemplo é justamente em Números, no número, se eu não me engano, 25, em que o povo, eles passando por uma região de Midian, eles se corrompem ao deus Baal Peor, que é um deus que dentro do seu culto, ele exigia as práticas de orgias, de um culto sexual. E o povo se corrompeu, porque eles estavam desejando o quê? Cumprir o seu desejo. O casamento misto, em sua maioria, ele é resultado de uma busca de satisfação do meu desejo, das minhas necessidades. Diego, quer dizer que todo casamento misto vai dar errado? Quase todo. Eu não quero ser aqui fatalista, nem quero incentivar também o casamento misto. Mas existem alguns casos em que o casamento misto, ele dá certo. Mas eu vou explicar já o porquê. Primeiro caso em que a gente vê na Bíblia que o casamento misto, ele deu certo. Josué 6:25, a prostituta Raabe, ela era cananeia. Ela rejeitou a cultura dos cananeus para receber a Deus como o verdadeiro Deus. Sua conversão lhe rendeu a honra de ser citada na linhagem de Cristo Jesus. Outro caso em que o casamento misto deu certo, Ruth. O próprio livro de Ruth como um todo mostra que ela rejeitou totalmente a sua cultura pagã do povo moabita para adorar somente ao único e verdadeiro Deus. E o que é que nós concluímos com isso? Raras exceções aconteceram. E vê-se claramente que nesses casamentos deram certo. Porque a parte do povo estrangeiro, a parte pagã, ela rejeita sua cultura, ela rejeita o seu Deus. E eles recebem a Deus como o único e verdadeiro Deus. E essas justamente as duas observações a serem feitas. Casamentos mistos raramente dão certo. E casamentos mistos, a segunda observação, eles só dão certo porque a parte pagã, ela rejeita o seu paganismo, ela rejeita a sua idolatria, ela rejeita a sua cultura e ela recebe a Deus como único e verdadeiro Deus. Logo, pensando dessa forma, elas já não são mais casamentos mistos, elas já não são mais pagãs, mas elas fazem parte do povo de Deus nesse momento. E continuando a história, voltando para o impacto que Esdras causou, nós vamos ver agora que a sua pregação ela causou um grande impacto na vida dos judeus, do povo exilado. E nós vamos ver agora que o seu testemunho também causa um grande impacto. Verso 3, me acompanhem. Quando eu vi isso, verso 1 e 2, rasguei minha túnica e meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. A informação que angustiava os líderes tornou-se agora a angústia de Esdras também. E quando nós olhamos para a oração de Esdras, nós vamos entender por que Esdras ele ficou tão estarrecido, tão desesperado. Queria que vocês me acompanhassem, por favor, no verso 6. Nós vamos fazer um pequeno salto, né? Verso 6, Esdras vai dizer assim: e orei, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus. Porque nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até aos céus. Citando um dos autores mais relevantes do século passado e também do início desse século, e um grande homem de Deus que Deus tomou para si há pouco tempo atrás, Shedd, no seu livro O Líder que Deus Usa, ele vai dizer que líderes frutíferos que permanecem em Cristo demonstrarão
repugnância ao pecado. Eles são rápidos em se arrepender e em começar de novo. Vida com Deus, em palavra e em oração, é uma busca sincera em agradar a Deus. E uma busca sincera em agradar a Deus vai ver o pecado como uma ameaça mortal a tudo aquilo que busca. Esdras, olhando para tudo que eu falei sobre os casamentos mistos e sobre tudo que ele já havia estudado, ele olhava para o pecado como algo repulsivo, como algo que o separava de Deus, como algo que era não perigoso, mas como algo que era mortal. Perigoso é algo que você deve tomar cuidado ao usar muitas vezes, mas algo extremamente perigoso. É algo que, se você tiver contato, você morre imediatamente. E essa era a preocupação de Esdras, sua aversão ao pecado. E esse é o primeiro motivo da angústia de Esdras, que era a angústia do povo, apesar deles não entenderem completamente. E ao continuarmos no verso 7 e toda a oração de Esdras, um ponto que muito me chama a atenção é justamente quando os líderes vão falar com Esdras, ele fala: o povo de Israel está pecando. Os líderes e os levitas estão encabeçando. Os líderes e oficiais estão à frente dessa atitude infiel. Só que Esdras, quando ele vai se dirigir a Deus, ele não pensa: Senhor, o povo pecou. Senhor, eles estão em juízo. Não. O que é que ele fala? No meio do verso 6 ele fala: porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça. E ele vai, em todo o texto, ele vai se identificar com o povo, assumindo o papel de sacerdote que se identifica com o povo ao qual ele deve interceder. Esdras, ele não se exclui, Esdras, ele não se sente por nenhum motivo digno de dizer: eles pecaram, eu não. Mas ele se identifica com o povo. E o segundo motivo pelo qual Esdras se vê desesperado e angustiado é a ideia do juízo iminente. Verso 7. Desde os dias de nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como hoje acontece. O povo mais uma vez se encontrava em pecado com a aliança. O fato de não terem sido destruídos até aquele momento, o fato deles estarem vivos até aquele momento, era apenas pela longanimidade do Senhor. Veja o verso 8. Verso 8. Mas agora, por um breve momento, o Senhor nosso Deus foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio da nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Então o fato deles estarem ali é um simples fato da graça de Deus. Eles não estavam cumprindo o seu papel como povo. Eles haviam mais uma vez se corrompido. Esdras, ele tem em mente, como um escriba versado na lei, como fala Esdras 7,6, todos os episódios em que o povo de Deus sofreu infortúnios devido aos seus casamentos mistos, devido a essas pequenas concessões, a essa permissividade. Nós temos na história do povo de Israel casamento misto, poligamia, concubinato e uma série de outros pecados que Deus não permitia, como nós vimos nos slides anteriores. Todos esses foram a causa da destruição do povo de Israel. E eles pareciam não se atentar para isso. E Esdras tinha todos essas histórias, esses episódios em mente. Ele tinha a ideia do perigo que isso estava trazendo sobre a cabeça do povo. E ainda mais um motivo pelo qual Esdras se via impotente diante da realidade que estava diante dos seus olhos. Esdras, ele se desesperava pela incapacidade que ele tinha na resolução desse problema. A situação estava completamente fora de controle. Sua capacidade de solução estava além do sacerdote. 1 Samuel 15:22 vai dizer que Deus ele tem mais prazer em coração quebrantado
e obediência do que em sacrifícios. Então, o verso 15, ele vai dizer o seguinte: ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo. Esdras estava dizendo, se o Senhor quiser punir o povo, nesse momento o Senhor vai ter toda a razão. E ele continua, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na tua presença. O povo tinha sido infiel. E 1 Samuel, como eu disse, ele vai dizer que sacrifícios eles não são suficientes quando não há arrependimento, quando não há obediência. Sacrifícios de nada valem quando não há uma mudança no coração e no caráter. E aí nós vemos, voltando lá para o verso 4, e uma frase que eu escutava muito do pastor Aurino Júnior quando ele estava aqui conosco, quando ele servia aqui conosco em nossa igreja, hoje ele está servindo em Moçambique, mas ele sempre falava isso: palavras convencem, mas testemunhos arrastam. Esdras motivou a todos os que tremiam diante da palavra de Deus, ao seguirem em seu luto e em sua angústia. Verso 4, então todos os que tremiam diante da palavra de Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. Então nós vemos que Esdras, ele não arrastou, ele não convenceu as pessoas também em palavra, mas ele também mostrou, através do seu testemunho, o que deveria servir, o que deveria ser servir a Deus. Um líder, ele prova sua dignidade mostrando seu amor pela sua vocação, mas também pelo povo ao qual ele foi enviado. E nós vemos na continuidade justamente o impacto disso na vida de seus seguidores. Capítulo 10, ele vai continuar a história, ele vai mostrar já Esdras partindo para a solução desse problema. E nós vemos, novamente citando Shed, que ele vai dizer o quê? Um líder, ele precisa reafirmar os valores que identificam o grupo. Porque um guia competente sabe o caminho. Ele faz com que a estrada certa pareça mais natural e a melhor. Então Esdras, através do seu testemunho e da sua pregação, ensinou ao povo dos exilados a forma que eles deveriam seguir e adorar ao Senhor. E eu vejo logo no verso 1 e 2, o resultado desse quebrantamento. Verso 1 do capítulo 10, ele vai dizer: enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Esdras conduziu o povo na pregação e com sua vida a adorarem ao Senhor, a se quebrantarem diante do Senhor, a buscarem ao Senhor. Esdras não ensinou apenas uma abstração intelectual. Esdras ensinou valores de Deus. E então, enquanto ele ainda orava, o povo já havia decidido o que fazer. Sem que Esdras pedisse, o povo e os líderes decidiram acompanhá-lo, decidiram segui-lo. E eu quero fazer só um contraste interessante. Em Esdras 9, 1 e 2, os líderes vão dizer o seguinte: os líderes têm sido infiéis, os sacerdotes têm sido infiéis, os levitas têm sido infiéis. Mas agora leiam comigo o que provavelmente os mesmos líderes disseram em Esdras 10, 2. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis. As mesmas pessoas que disseram os líderes têm sido infiéis são as que agora dizem somos infiéis, fomos infiéis. Certamente enquanto Esdras orava, eles ouviam e eles entendiam que a culpa ela não poderia ser computada somente aos líderes responsáveis, mas também a todo o povo, pela permissividade de permitirem isso.
E ele se reconhece, ele faz essa constatação. Então nós aprendemos que uma comunidade impactada por Deus acontece quando o pregador, no caso aqui o Esdras, com sua pregação e com seu testemunho, ele arrastou os líderes até uma mudança de valores, até uma mudança de pensamento. Esdras, com sua atitude, ele conseguiu transmitir aos líderes valores fundamentais, conduziu eles a entender o caminho que deveria ser tomado, de tal forma que eles mesmos chegaram a essa conclusão. A proposta, ela foi levantada pelos líderes, mas ela foi levantada em conformidade com a lei. Leiam comigo o verso 3 do capítulo 10. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor, e daqueles que tremem diante dos mandamentos de Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Eles não estavam apenas querendo se livrar do problema, mas eles queriam fazer conforme o que Deus determinara. E isso tinha partido de Esdras com sua pregação, mas também dos líderes que o apoiavam. Dos líderes que eram os que tremiam diante dos mandamentos de Deus. E vemos que uma comunidade impactada, ela parte para a solução dos seus problemas. E nós vemos aqui que, a partir do verso 4, toma-se duas frentes. Eles encorajam Esdras, e é interessante que a mesma palavra que dizem aqui para Esdras, no final do verso 4, foi a mesma dita para Josué, em Josué 1,6 e em Josué 1,18. Tenha coragem. Ser corajoso. Verso 4 diz inteiro: levante-se então, levante-se, esta questão está em suas mãos. Eles sabiam que era a responsabilidade de Esdras, eles sabiam que o papel para resolver isso competia a Esdras, mas que ele precisaria do apoio da liderança civil, do apoio dos líderes das comunidades. E eles estavam afirmando: nós estamos com você. E aí parte-se para a solução do problema. Por um lado, Esdras toma duas atitudes. A primeira atitude de Esdras é no verso 5. Ele convocou todos os sacerdotes, todos os levitas, e ele fez eles jurarem que fariam conforme tinha sido sugerido. Que eles seriam os primeiros a mandarem as suas esposas embora, caso tivessem se casado. E eles juraram. E no verso 6, ele parte para a sua segunda atitude. Esdras, ele se retira de diante do templo, e ele vai para o quarto de Joaná, filho de Eliasibe. Enquanto ele esteve ali, então ele se enclausurou, e ele não comeu nem bebeu, lamentando pela infidelidade dos exilados, pela comunidade de Judá. Então ele percebe que há uma solução, mas essa solução ela só depende da intervenção do Senhor. É necessário clamar para que o Senhor intervenha pelo seu povo, movendo os corações. E ao mesmo tempo que ele faz isso, no verso 7, as autoridades civis do povo, em apoio a Esdras, eles convocam uma sessão administrativa extraordinária para todo o povo. Verso 7. Fez-se então uma proclamação em toda a Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes, verso 8, e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. A reunião ela era urgente, por isso não importava qual tempo ela estava acontecendo. Por isso não importava em qual momento ela estava acontecendo. E para garantir a presença de todos, eles invocaram uma das mais severas sentenças aos que desobedecessem, o herem. Eles disseram que aquele que não viesse, seus bens seriam herem. Herem é uma palavra hebraica que significa condenar para uso profano ou dedicar ao Senhor. Para vocês entenderem melhor, quem não obedecesse receberia o mesmo castigo que a cidade de Jericó. Vocês lembram o que aconteceu em Jericó, em Josué 6, 19? A cidade toda ela foi destruída, os seus habitantes foram mortos e todo o ouro, a prata, ela foi guardada no templo do Senhor e todo o resto foi queimado. Era isso que aconteceria àquele que não
comparecesse, ele seria expulso da comunidade dos exilados e todos os seus bens seriam confiscados. Todos os bens de fácil liquidação, ouro, prata, bronze, iriam para o templo. Seriam parte do cofre da tesouraria do templo do Senhor. E tudo que era de patrimônio seria queimado. Bois sacrificados, carroças queimadas, casas queimadas, campos seriam queimados, tudo seria consagrado ao Senhor para desobediência. Então, os líderes também entendem isso e eles levam a sério. A liderança ela parte de uma pessoa, no caso Esdras, mas ninguém consegue governar sozinho. É preciso que o líder de Deus ele consiga transmitir os valores divinos aos que o acompanham, para que possam ajudá-lo, principalmente em situações de tensão, como essa em que Esdras estava vivendo. Então eles reúnem o povo, mesmo sendo num período impróprio. A gente está aqui em meados de novembro e dezembro, é o período de chuvas na região de Israel ali, e o verso 9 ele vai dizer isso, ele vai dizer que todos estavam muito abatidos porque chovia muito. E aqui a palavra no original é justamente aguaceiro, aquela tormenta, aquelas chuvas que derruba a árvore. Então o povo estava desanimado, porque a chuva era muito intensa. E uma coisa que eu percebo é que no fundo, eles sabiam que o que eles estavam fazendo é errado. Só que eles não esperavam que, quando se dessem conta, quando surgisse uma liderança que realmente estava decidida a executar isso, eles não esperavam que se resolvesse dessa maneira tão radical. Mas a verdade é que alguns problemas devem ser resolvidos de forma radical. Então nós vemos a finalização da ação em direção à solução do problema, uma solução que deveria ser radical. E nós vemos ali como foi a atitude de Esdras na solução desse problema. Nós temos a convocação da assembleia, nós temos uma assembleia toda reunida, todos os exilados estavam ali. O verso 9 do capítulo 10, ele vai dizer que todos estavam abatidos, porque eles sabiam qual era o motivo da reunião. E também porque chovia muito, e como eu falei, era aquele aguaceiro, era aquela chuva. Vocês imaginam aquela chuva no interior, onde não tem asfalto, onde não tem piso de concreto, onde tudo é terra ou terra batida. Então, aqueles que tinham sandália, estavam com as sandálias todas meladas de lama. Mas a gente sabe que naquele tempo muita gente não tinha sandália, a maioria das pessoas não tinha sandália. Então, todos estavam todos enlameados. Então, Esdras ele se dirige até a congregação. E eu acho interessante porque um dos princípios que a gente aprende quando a gente vai estudar a homilética é que você tem aproximadamente 3 a 5 minutos para conquistar a sua plateia, seu público. Você tem que, na introdução, nos primeiros 3 minutos, criar argumentos que levem a plateia a prestar atenção. E Esdras, ele começa a sua pregação, né, sua exposição bíblica, da seguinte forma, verso 10 do capítulo 10. Então o sacerdote Esdras levantou-se e disse: vocês têm sido infiéis. Desculpa, acho que eu não expressei bem. Vocês têm sido infiéis. Perceba, todo mundo sabia porque estava ali, então já estavam tristes há 3 dias atrás. Todo mundo estava recebendo chuva na cabeça. Todo mundo estava melado de lama. E a coisa que com certeza eles tinham amanhecido o dia e falado: eu espero que alguém me diga isso, vocês têm sido infiéis. E olhando para o original, a gente vai descobrir que vocês têm sido infiéis é a mesma raiz para adúlteros. Vocês têm sido adúlteros. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. O que ele estava dizendo? Vocês, ao invés de tomarem uma atitude diferente da dos seus antepassados, vocês, ao invés de tomarem uma postura diferente dos seus antepassados, vocês se juntaram a eles. Vocês se juntaram a Sansão, a Salomão, a outros conterrâneos de vocês. Vocês aumentaram a culpa de Israel, que já era grande. Só que essa é a parte introdutória. E a resolução que ele dá é o quê? Agora, confessem ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Esdras estava invocando justamente o que ele diz
o que ele escreveu lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que foi o que Salomão orou sobre o templo. O que Deus disse sobre o povo. E ele disse o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e confessar os seus pecados e mudar os seus maus caminhos, eu os ouvirei. Então Esdras estava invocando e convocando o povo a se arrepender e a mudar de atitude. E ele termina: separem-se das mulheres dos povos estrangeiros, separem-se das mulheres com quem vocês têm se casado, que são estrangeiras. E é interessante que o verso seguinte, a partir do verso 12, nós vemos exatamente o segundo ponto. Contra a palavra de Deus não há argumentos. A confrontação de Esdras não era baseada em discursos hipócritas, em discursos simplistas, em discursos falso-moralistas, mas nas Escrituras. Apesar da dureza da sua confrontação, visava o arrependimento e a restauração do povo. E aqui nós vemos a finalização, a resposta da comunidade. E aqui nós vemos, de fato, uma comunidade impactada por Deus. Uma comunidade que estava confrontada pela palavra. Eles sabiam por que estavam ali, provavelmente já sabiam o que devia ser feito, muitas vezes não faziam por coragem, muitas vezes não sabiam, porque muitos que estão e vivem em pecado, eles se veem presos nesse ciclo vicioso e muitas vezes eles não sabem como sair, eles não sabem o que fazer. Então, eles se viam talvez presos nisso, mas a confrontação pela palavra foi o que eles precisavam para serem motivados a abandonarem o seu pecado. E nós vemos dois aspectos importantes no impacto de Esdras causou ali no coração do povo. O primeiro, as diretrizes, elas vieram da exposição bíblica de Esdras. O que deveria ser feito, quem disse foi Esdras, mas a forma de cumprir, os meios para cumprir vieram da comunidade. Mais uma vez, como eu tenho falado anteriormente, nós vemos sim Deus levantando grandes homens, mas nós vemos no período pós-exílico uma participação mais ativa da comunidade no cumprimento de suas obrigações. Uma participação da comunidade em fazer a vontade de Deus. Não é somente o líder, mas a comunidade está com ele. Nós vemos algo semelhante em Atos, capítulo 6, em que se apresenta o problema da divisão da comida para as viúvas, e os apóstolos, eles fazem uma sugestão, e a comunidade, ela acata a sugestão. A comunidade, ela recebe a diretriz e ela mesma escolhe os líderes que vão fazer a distribuição dos alimentos. E o segundo ponto, que é importantíssimo de se destacar, nós vemos uma total confiança que a comunidade tinha na liderança de Esdras e na liderança dos que tremiam diante da palavra de Deus. Vamos ver lá no verso 12. A comunidade toda respondeu em voz alta: você está certo, devemos fazer o que você diz. E aí eles vão fazer toda a explicação de que está chovendo muito, de que não daria de resolver isso em 1 ou 2 dias, e eles vão e entregam essa responsabilidade para os seus líderes, que deveria ser assim, mas essa resposta ela veio do povo. Verso 14, que os nossos líderes decidam por toda a assembleia. Então eles voluntariamente se submeteram à sua liderança. A comunidade decidiu se sujeitar à liderança, porque eles viam naquela liderança uma liderança que desejava fazer a vontade de Deus, uma liderança que desejava agradar a Deus. Então, o verso 16 ele vai concluir: e assim os exilados fizeram conforme foi proposto. Deus, ele deu para aquele povo uma liderança e eles se sujeitaram àquela liderança. Nós vemos essa resposta mútua no coração do povo. E o que nós vemos de tudo isso, meus queridos? Quais são as principais lições para nós? Somente líderes que tenham suas vidas, pregação e conduta, fundamentadas na palavra, geram resultados que glorifiquem a Deus.
E por mais que, como eu falei, a gente pensa, meu Deus, o povo estava em pecado, mas o fato disso ter sido exposto na chegada de Esdras evidencia que a pregação bíblica estava sendo feita, que a palavra estava sendo ministrada de forma ao povo entender o seu pecado e a desejar sair dele. Segundo ponto, somente uma comunidade que decida receber e viver a palavra de forma integral e radical pode ser conduzida por esses líderes. Não adiantaria de nada Esdras estar ali sem que o povo tivesse sujeitado às orientações do Senhor. Então nós vemos que Deus tratou o coração do povo de modo a eles estarem aptos a receberem a liderança que eles tinham ali naquele momento. Deus, em sua soberania, conduziu a vida de ambos. Uma lição extra que nós aprendemos, ponto 3, raramente alguém conseguirá unanimidade. Esdras 10:15 vai dizer que houve uma pequena resistência. Eles discordaram, mas isso faz parte, isso é natural. Então, nós temos que pensar sempre vai haver resistência, mas isso não significa que Deus não está nessa situação. E por último, um avivamento bíblico passa por uma confissão de pecado e por mudança radical de valores e conduta. Ao longo de 3 meses, a comissão responsável por investigar os casos de casamentos mistos descobriram 111 culpados por casamentos mistos, como nós vimos no verso 16 e 17. E eles se sujeitaram, e eles se entregaram ao Senhor, e eles desfizeram seus casamentos. E isso foi para que a comunidade pudesse aprender a abandonar esse pecado. Então, o perigo não era nem tanto o casamento, mas o perigo era a falta de submissão ao Senhor. Perdão, o perigo era tanto o casamento, mas como a permissividade que toda a comunidade tinha, poderia começar a permitir essas coisas. Quero agradecer por todos que me acompanharam, que vocês possam estudar, aprender e meditar mais na palavra. Qualquer pergunta, vocês podem estar me procurando nos comentários ou no grupo do WhatsApp da nossa sala. Tá ok? Que Deus abençoe. Mais uma vez, uma feliz Páscoa e que Deus esteja com todos nós. Oremos. Pai querido, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço por tu ter conduzido a vida de Esdras e a vida da comunidade dos exilados de forma a eles se arrependerem de seus pecados. Senhor, que tu nos conduza também em tua graça a nos arrependermos, a vivermos em santidade e a buscarmos te conhecer e te entender cada dia mais. Que nós, Pai amado, quando confrontados pelo nosso pecado, sejamos radicais em cumprir a tua vontade, para que nós possamos nos santificar a cada dia mais. Que tu continues a ensinar no decorrer da escola bíblica, agora que nós vamos seguir para o livro de Neemias, nos ensina ainda mais sobre o que tu tem para a tua igreja, Pai amado, sobre liderança. Louvado seja o teu nome, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.